E seja muito bem-vinda ao nosso 13º dia nessa jornada, deusa! Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual, compartilhando junto com você essa jornada maravilhosa de 40 dias com Jesus. Primeiro, meus parabéns, não é mesmo? Eu sei que muitas pessoas começam, inclusive você pode olhar ali na playlist, que no dia 1 a gente já teve mais de 200 visualizações, mas no dia 2 só 30. Ou seja, nem todo mundo continua e nem todo mundo está pronto para viver essa jornada. E está tudo bem, mas se você chegou até aqui, eu quero reconhecer o seu empenho, a sua coragem, a sua dedicação, a sua determinação de fazer essa jornada acontecer na sua vida, independente do que esteja acontecendo aí. Todos nós passamos por desafios, todos nós temos muitas coisas para fazer no decorrer do dia, mas nós temos uma única vontade, que ela se torne a nossa prioridade: voltar à casa do Pai, buscar primeiro o reino dos céus. Então, meus parabéns por você conseguir chegar até aqui, dia a dia, com amor, com acolhimento, com empenho, com decisão, com coragem e com determinação. Meus parabéns verdadeiramente por você estar aqui. Então vamos recapitular? Vou fazer aquele nosso momento sagrado. Peça e receberá. É isso mesmo. Então eu quero te pedir, confere aí se aqui embaixo, se você já está inscrita no canal. Se você ainda não está, esse é o momento. Se inscreve e ali no sininho já coloca todas as notificações, para que quando eu compartilhar um novo vídeo, você receba a notificação do YouTube. Segunda coisa, já deixa aquele like, né? Se você vem seguindo a jornada inteira, você sabe que o que eu vou te entregar aqui, se você ficar até o final, é puro ouro. Então, já deixa o seu like, esse é o nosso combinado. Se você, por acaso, não gostar, lá no final, você coloca o joinha para baixo, ok? E o nosso combinado dos comentários. Os comentários servem para que a gente possa conversar. É isso mesmo. Então vão ter momentos que eu vou te fazer perguntas. Use o espaço do comentário para conversar comigo. Eu adoro ler, eu adoro saber como é que está sendo a sua jornada, a sua evolução. E mais do que isso, às vezes alguém chega depois e aí a gente começa a ter essa interatividade nos comentários. Então é um espaço muito rico, muito amoroso, muito acolhedor, onde você pode compartilhar os aprendizados que você está tendo. E mais do que isso, será inspiração para as pessoas que virão depois de você. Então vai lá, já deixa o seu comentário aqui. Primeiro me conta, vamos para o primeiro comentário? Você vem seguindo a jornada de lá do começo ou esse é o primeiro vídeo que chega até você? Vou até esperar você responder. Coloca ali, Pri, estou seguindo a jornada desde o começo. Ou, Pri, esse é o primeiro vídeo que eu cheguei aqui agora. Então vamos lá. Se é o primeiro vídeo seu, então eu vou trazer aqui um alinhamento com você. Pode continuar assistindo, que vai ser maravilhoso você assistir a esse vídeo. Mas em algum cantinho por aqui vai aparecer para você o vídeo 1 ou vai aparecer para você a playlist completa. É isso mesmo. Tenho certeza que essa energia de hoje vai te contagiar, vai te entusiasmar, você vai querer viver essa jornada. Então eu vou facilitar para você. E em algum cantinho deste vídeo vai aparecer para você onde você clica para acessar a jornada completa. Quero te lembrar que este conteúdo é parte da minha mentoria, o Reino em Expansão e o Caminho da Deusa. Na mentoria, as minhas alunas, as minhas clientes têm acesso a mim, no grupo do WhatsApp, no individual, nos nossos atendimentos, nos nossos encontros ao vivo. Porém, esse conteúdo que eu estou aqui disponibilizando, inclusive para você, de forma gratuita, faz parte da jornada. Qual é a grande diferença? Elas têm um acesso muito maior para tirar dúvidas, para viver as experiências e tudo mais. Mas o conteúdo, este é o mesmo, para você e para quem já é minha aluna.
Tudo bem? Então, aproveite, desfrute, se empenhe verdadeiramente. Porque eu quero lembrar você que aqui no YouTube, nas redes sociais, livros, cada dia mais a gente tem muito acesso à informação. Então não é falta de informação, mas muitas vezes é falta de comprometimento de início, meio e fim. Pode ser que, porque eu estou fazendo isso aqui aberto para você? Porque eu acredito que, assim como eu demorei ali nessa busca espiritual 7 anos para conseguir encontrar o acesso. Depois que eu tive o meu acesso, esse sentimento de unicidade, de comunhão, de pertencimento, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para eu entender o que eu fazia a partir dali. E aqui eu estou trazendo para você toda essa jornada, para que você saia dessa buscadora sem fim, viva essa jornada com profundidade. E caso faça sentido para você, você já me conhece, você tá vendo como é minha energia, se você compartilha de tudo isso, e aí você vir pro lado de dentro, se tornar minha aluna, minha cliente da Caminho da Deusa, do Reino em Expansão, você vem com uma energia de entusiasmo muito grande. E isso facilita absurdamente o nosso desenvolvimento do nosso trabalho juntas. Então, entende que até eu convencer alguém que precisa viver isso, ou você que está aqui experimentando através desse conteúdo, se sintonizar e querer mais, a gente trabalha numa outra camada? É esse o lugar. Então eu compartilho aqui com você da melhor maneira possível para que você viva verdadeiramente essa transformação junto comigo ao longo desses 40 dias. Combinado? Vamos nessa então? Nós estamos no topo da montanha com o Mestre Jesus, com a consciência crística, dentro do nosso acesso. Se você não entendeu o que é acesso ainda, vai estar explicadinho no dia 4 e no dia 5, que é onde você consegue entrar nesse espaço entre os pensamentos. Entrar num estado de autoobservação, de autopercepção, de se reconhecer desidentificado do corpo. Se perceber e ser o ser em unicidade, ser a consciência crística. Então Jesus traz pra gente, a gente já é isso, só estava faltando a gente sair um pouco desse apego nos nossos dramas, apegos das nossas histórias e se permitir ter as experiências de contato direto com a fonte. Para que a gente passe agora a sair do mecanismo de aprendizado da mente racional pelo ego e passar a ter o aprendizado da experiência direta com a fonte. Certo? Ser informado. Então é onde nasce o saber, onde você não tem uma certeza absoluta e não tem nada que te prove o contrário. É esse o lugar, é isso que nós estamos construindo aqui. E aqui no dia 13, ele começa a explicar pra gente a união com o ser do espaço amplo. A nossa união consciente com o ser do espaço amplo. Eu vou fazendo a leitura e vou trazendo as explicações que eu julgo e interpreto que sejam importantes para que você consiga ter esse entendimento de forma profunda. Mas não substitui a sua leitura e não substitui a sua dedicação na experiência direta no teu acesso, os teus 40 minutinhos ali no estado de unicidade para que você assimile tudo isso de forma genuína. Combinado? Então vamos lá. Uma vez que o ser único tomou forma e conheceu a si mesmo, conheceu o pensamento separado. Uma vez que o ser único tomou forma, se expressou na matéria, ele conseguiu conhecer o pensamento separado. Os pensamentos separados do ser único, ao invés do ser, da forma do ser único, permitiram o conhecimento do ser que criou a multiplicidade dos seres. A multiplicidade de seres que chegaram e partiram desde o início dos tempos, agora se conhecem como os muitos e o um, o individual e o coletivo.
Esse é o conhecimento em relacionamento que está disponível para ti agora. O que ele traz? Para que o ser sem forma, o todo, consiga se experienciar a si mesmo, ele se manifesta na forma de formas diferentes. Para que possa ter o relacionamento, o se relacionar com o outro, para você ter a percepção de si mesmo e do outro. E isso só acontece a partir do relacionamento. E agora que você tem consciência do ser sem forma, que é você consegue reconhecer primeiro isso em ti e isso no outro. Olha que lindo! Então você pode agora não só relacionar corpos físicos, mas a partir de agora você pode se relacionar com o outro a partir do ser sem forma. Olha que maravilha! O ser único da forma é o ser em que nasceste. O ser único da forma chega a conhecer o ser único através do relacionamento com outros seres que experimentam a unicidade por meio da existência como seres da forma, o que nós acabamos de explicar. Então, o ser único se manifesta o nascimento do seu ser na forma, o seu ser único na forma, que vai se relacionar com outros seres únicos na forma também, mas estão todos conectados no ser sem forma, ok? Portanto, não estás destinado a perder a experiência do ser da forma, mas a integrá-la, de modo que tanto os muitos como o um. A unicidade que teu ser individual representa nesta vida é a unicidade do ser santo, que é tanto o um, de certa maneira semelhante à tua concepção, como o todo. O amor que é encontrado nos relacionamentos do ser único com os muitos é o amor de Deus. Então, a partir do momento que você começa a ter essa consciência de que você é esse ser único, mas você também é o outro. Fez sentido aqui? O outro também é uma representação de você para você se conhecer. Olha que lindo! E aí, quando você começa a olhar desta maneira, reconhecendo o sagrado em você, reconhecendo o sagrado no outro, é onde você começa a ter a capacidade de expressar o amor. O amor de Deus é constantemente dado e recebido e sentido em relacionamento. O amor de Deus é o teu amor. Teu amor é o amor de Deus. E Deus é o amor. Assim, se explicam os relacionamentos e as formas esvaziadas de amor. Onde não há amor, não há Deus presente. Onde não há amor, há uma ausência da divindade, ou aquilo como definimos como o mal. A ausência total de amor cria grandes obstáculos, ou, em outras palavras, obstáculos de forma sólida, sem qualquer espacialidade. A forma sólida é, na verdade, um vazio, uma substância desprovida de espacialidade, uma forma que é apenas forma. Essas formas ainda são envolvidas pelo espaço amoroso da consciência crística e, assim, tornam-se facilmente sem efeito. O que significa isso? Você, como corpo, você é uma forma física. Se você, enquanto você não tem consciência do ser sem forma, que é o que sustenta a vida, você continua existindo, porém sem a consciência de que você é o todo, sem a consciência de que você é a divindade, sem a consciência do seu sagrado. E qual que é a única diferença? Você é sem amor. Você não está consciente do amor que é você, mas você não está separado. Você tem a ilusão da separação, certo? Mas você não é separado. Imagina o ser do espaço amplo
como um ser invisível, como um ser cuja forma é transparente. Através dessa transparência, torna-se aparente a realidade do ser único, é também os muitos ou o todo. A espacialidade do amor, a amável complexidade da forma, a fantástica majestade da natureza. Tudo isso é visível no ser único, por causa da invisibilidade do ser único da forma, que não tem fronteiras. Toda a criação está presente e aparente nesse ser da forma que não tem fronteiras. Esse ser é tudo e todos, porque é tudo e todos também é o ser do vazio e o vazio do ser sem amor. Enquanto o vazio do ser sem amor existir dentro do ser do espaço amplo, ambos existem em harmonia. Ambos existem em harmonia. A desarmonia ocorre somente ao tentar expulsar o ser sem amor do espaço amplo. Portanto, manter o ser sem amor dentro do ser do espaço amplo de amor é a resposta à questão do mal. E o último, descortinar dos véus do medo. Vamos lá. Aqui tem alguém que ainda não descobriu, que não está vivendo essa jornada, que não tem consciência de quem é, que não tem consciência da ligação com a fonte. O que acontece? Ele está neste todo. Aqui, o ser sem forma. Aqui, o ser na forma. E todos os seres na forma... Ai, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. E todos os seres na forma formam um único ser de forma. O planeta, o universo, é o ser da forma. Único, é um único ser. Tudo bem? Então, o que acontece? O medo, o mal que a gente julga é a inconsciência do amor. É a inconsciência da ligação com o divino. É a inconsciência desse sagrado, desse divino. O problema é que, enquanto este ser que está ligado não se reconhece como ligado, ele se vê separado do outro, ele se vê diferente do outro, ele se vê com medo da ameaça do outro, ele julga através do medo, porque ele não sente, ele não reconhece, ele não se percebe sendo o todo, sendo o amor. E com essa ilusão, ele tem medo. E pelo medo, ele ataca, pelo medo, ele tem reações de medo. Simplesmente pela ilusão, pela falta de amor. Ele não é que falta amor nele. Ele não se reconhece no amor, mas ele continua sendo sustentado pelo ser sem forma, estando no ser único da forma. Qual é o problema? Quando a gente quer excluir. Aqui ele está trazendo, não, para que tudo já está em harmonia, sempre esteve, porque o todo que existe continua sustentando quem é consciente e quem é inconsciente. Você não vai deixar de receber a vida porque você não está trabalhando o seu despertar. Você continua recebendo a nutrição. Qual é a questão? Enquanto você se vê separado, você vive no esforço. Quando você passa a ter consciência de quem verdadeiramente você é, que existe um ser sem forma, que você é esse amor, que você tem esse acesso e que você se relaciona com tudo e todos através do acesso, você passa a experimentar a nova vida. Você passa a experimentar a nova consciência. E aí você passa a, através do relacionamento com o outro, expressar o ser sem forma, o amor, no mundo da forma. Você se torna a expressão de Deus a partir do momento que você tem consciência de ser o ser em unicidade. E aqui se você vê o outro que não tem consciência de quem é, não é brigar com o outro, muito pelo contrário, é viver em harmonia com o outro. Porque você tem consciência de quem você é, o outro não. E a partir da tua expressão, do teu amor, que nasce da tua relação com o ser sem forma,
o outro vai estar cada vez mais envolvido no amor. Nós passamos a nos tornar o exemplo desse amor. E pode ser que o outro se inspire e fale, ué, eu tô brigando aqui com a vida, será que existe uma outra forma de viver essa vida? Pode ser que você se torne um convite para o outro se reconhecer. Você está em harmonia com ele, porque ele não sabe quem ele é. Ele está brigando com o mundo, porque ele não aprendeu essa relação. Então, o ser não desperto, ele vive no esforço, ele vive no medo, ele vive na ansiedade, ele vive no drama, ele vive no trauma, simplesmente porque ele não tem consciência que ele está ligado à fonte. Que não tem como ele deixar de estar, ele não está isolado, por mais que ele ache que sim. É a percepção distorcida sobre a verdadeira identidade dele. Ele está acreditando que ele é um serzinho separado, certo? O mesmo é verdade acerca de tudo que você temeria, tal como o ser que sofre. Um ser que sofre, mantido dentro do ser do espaço amplo, existe em harmonia com o ser do espaço amplo. Então, mesmo a pessoa que está em sofrimento, ela não consegue agredir o todo. O todo é tão amoroso, o ser do espaço amplo. Então, imagine, o universo, ele é tão amoroso que ele não tá brigando se você quer ser inconsciente, se você não se reconhece, se você faz de certo modo a maldade com o outro. Ele tem tanto amor, tanto amor, tanto amor, que ele vive em harmonia com você. Vamos olhar para a humanidade? Com guerra, com tudo acontecendo, ninguém parou de respirar. Ele não falou, olha, eu vou deixar de dar ar para vocês. Não, eu vou tirar a órbita dos planetas para vocês aprenderem. Não, ele continua servindo, ele continua amando, porque o todo é a expressão do amor. Ele não vai parar porque você não está recebendo, porque você não reconhece que ele está dando. Ele continua simplesmente sustentando, dando, independente do tua escolha, consciente ou inconsciente, de reconhecer, perceber, absorver e dar também. Então você pode se manter na ilusão da separação, inconsciente, você continua sendo sustentado como o ser consciente. O ar que você respira continua chegando até você, você querendo viver o processo de despertar ou você não querendo viver o processo de despertar. Você querendo ser uma boa pessoa ou você querendo fazer maldade. O todo simplesmente ama. O todo simplesmente ama. Ele tem a capacidade de tanto amor, que mesmo você desmatando, mesmo você brigando, mesmo você criticando, mesmo você julgando, ele continua te amando. Mesmo você não fazendo o que você julga que teria que fazer, mesmo você procrastinando, mesmo você matando, mesmo você roubando, ele continua te amando. Ele continua em harmonia com você. Ele não carrega uma vingança. Ah, a Pri fez isso, agora eu vou fazer aquilo. Não. Ele continua te sustentando no amor. É você? Eu gosto muito da imagem da criança birrenta. O pai tá lá, a mãe tá lá, com o colinho esperando para dar amor. O filho que tá ali, brigando sozinho. Na birra, né? Gritando, xingando, e o pai tá ali. Tô aqui, filho, ó, tá aqui o banquete para você. O banquete está servido para você. Sempre esteve. Em momento, você não precisa fazer nada para merecer. Tire essa crença de que você precisa merecer. Você está precisando merecer respirar? Você está precisando merecer que o seu coração bata? Você está precisando merecer que a tua digestão seja feita? Né? Você está precisando de permissão para respirar? Você está precisando soltar a dependência emocional
para respirar? Consegue compreender que tudo isso são histórias que você acredita, e quando você acredita, você se limita por ter acreditado? Porque o todo está te sustentando o tempo inteiro, inclusive sustentando as pessoas que você, eu, nós julgamos que são más. O todo não julga. O ser amplo do espaço consegue conviver em harmonia até com as pessoas que estão inconscientes, porque ele simplesmente ama, porque ele é o amor incondicional. Não interessa o que você faça, ele vai continuar te amando, tá bom? É apenas ao manter dentro que o ser sem amor e o ser que sofre se tornam sem efeito. Então, o que acontece? Esse ser inconsciente, ele continua dentro do todo. Mesmo inconsciente, mesmo sofrendo, mesmo fazendo maldade, ele continua. E não tem efeito nenhum dentro do todo. Por quê? Porque o todo continua amando. Ele não é manipulável. Ele vai continuar te amando. Você fazendo birra ou você entrando em alinhamento. Ele continua te servindo. Ele continua te apoiando. Ele continua te conduzindo. É você que vai escolher viver a vida no sofrimento. Ele te apoia. Quer continuar sofrendo? Eu te amo. Tudo bem? Continue. Quer continuar acreditando que você precisa fazer algo para merecer? Meus parabéns. Eu te amo. Continue acreditando nisso. Eu não tô te privando de nada. Mas se você acha que você precisa fazer por merecer, faça. Se você acha que você precisa sair da dependência emocional, saia. Se você acha que você precisa ir tantos dias na academia para merecer o meu amor, ache. Se você acha que você precisa comer só alimentos saudáveis, eu continuo te amando. É isso. Ele continua te amando, ele não te priva da vida. A vida é você. Consegue compreender a dimensão disso daqui? Tudo que eu aprendi foi errado? Então, Pri, sim e não. Todas as teorias funcionam, eu já trouxe isso. Se você quer acreditar na dependência emocional, você cria ela. Você tem a liberdade para isso. Se você não dá conta de entrar em harmonia com o fluxo, ainda olha para as tuas próprias limitações que você se autoimpôs, e você não quer aprender a se movimentar de outra maneira e quer contar narrativas para si mesmo, para continuar sustentando a identidade da ilusão separada, você tem esse direito. Ele é tão, 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 tão amoroso que ele deixa. Vão sempre estar surgindo acontecimentos para te levar a reconhecer a tua verdadeira unicidade. Mas tu pode passar essa vida inteirinha sem ter acesso a essa informação, sem viver a partir, que a informação tu tá tendo aqui, né? Mas tu pode receber a informação e escolher não fazer a tua prática. Vai mudar a tua vida? Talvez. Talvez você faça o bingo aqui agora, sem precisar de prática nenhuma. E você transforme completamente a tua vida. Porque você reconheceu o teu acesso à fonte, que ela está o tempo inteiro te sustentando, te apoiando em harmonia com você. A desarmonia é da tua percepção ilusória de ser separado. Mas não do todo. Tá fazendo sentido aqui? Me conta aqui nos comentários. Tá? Ai, coceirinha nos olhos. Certo? E é apenas dessa maneira que reconhece que todos existem dentro. É apenas dessa maneira que te tornas inteiramente sem medo
e totalmente o espaço amplo, porque o medo é parte da densidade da forma, já que é uma falta de amor. Uma vez que o medo se vá, o relacionamento verdadeiro não é só possível, como é inevitável. O relacionamento verdadeiro existe naturalmente no estado de harmonia, que é o ser do espaço amplo. Esse é o estado da união. Uau! Vamos lá. Então não é porque você não tem consciência da tua verdadeira identidade que ele deixa de servir a você. A tua vida é essa relação. E a maior dificuldade que a gente tem, eu não sei quantas coisas você fez antes de chegar até aqui, né? O quanto que você está intoxicada de informação, obesa de informação, que você está tentando interpretar o que eu estou te trazendo aqui de forma racional. Não é assim. É pelo teu coração, ok? Se você passou por tudo isso como eu passei, acaba se tornando mais difícil do que quem está chegando nesse primeiro vídeo e vivendo essa experiência sem ter nenhuma formação terapêutica, sem ter feito nenhum tipo de terapia energética. Por quê? Porque essa pessoa vem mais limpa. Quem já fez várias coisas vem mais contaminada de todas essas teorias. E fica tentando interpretar isso daqui através das teorias aprendidas pelo ego. Aqui é solta tudo isso. O ser do espaço amplo, o universo, o ser da forma, ele é a pura harmonia, tanto que ele se sustenta. O planeta tá ali. Há quantos milhões de anos a Terra tá ali? Então ele se autossustenta. Tá fazendo sentido aqui? Independente de você estar consciente ou não, ele vai continuar sustentando essa vida. Ele precisa existir nessa harmonia. Pense na dança dos planetas, pense na dança dos ciclos de chuva, de maré, tudo. Olha essa inteligência que sustenta tudo. É a perfeita harmonia. A harmonia, ela precisa ser tão harmônica que até o que a gente julga como errado ou como mal, faz parte da harmonia. Fez o bingo aí? Aqui, onde pega? Eu aprendi a tal da tabela da vibração, tabela da consciência, tabela de Hawkins. Preciso vibrar lá no alto. Vergonha, culpa, apatia, tristeza são a parte mais densa, é o mundo do terror. É onde a sua vida fica pesada e você não avança. O todo está em harmonia com tudo. Respira, deusa. Respira, deusa, que é essa aqui, ó. Essa é a tua cura, tá? Você tava procurando? Acabei de te dar a chave. O todo está em harmonia com tudo. O todo é a aceitação de tudo. Você deu um nome para aquilo como tristeza. Você deu um significado a um fato como rancor. Quem escolhe o significado do que está acontecendo nos teus olhos é você. Se você escolhe ver isso como algo negativo, você está certo. Eu concordo. Eu te amo. Isso é negativo e isso te faz mal. Você está certo. A partir de agora, isso te faz mal. E o todo está em harmonia com você, pensando que isso te faz mal e criando, de certo modo, o que você vai julgar como sendo mal a partir de agora. Poderosíssimo, libertador, que rufem os tambores, que nós temos uma deusa
segredo. Por que você precisa julgar? Aí, por que você... Eu não posso sentir vergonha. Eu não posso sentir culpa. O teu pensamento sobre achar que você não pode sentir aquilo é o que cria a tua limitação. Não é o sentimento. Você pode. Porque o teu sentimento, é isso que ele está nos ensinando. O teu sentimento é o teu professor. E para ele ser o teu professor por completo, você precisa aprender a reconhecer o que ele está te informando. Porque por trás dele vem uma informação sobre a vida. Como você está tendo uma relação, o relacionamento com a tua vida. E aí, você olha para aquilo e você consegue deixar o ser sem forma, a consciência crística, trazer para você o que é essa informação que chega. Perceba, eu não vou lá porque não vai ser legal. Não vai mesmo. Você acabou de falar que não vai ser legal. E aí você tem medo que não vá ser legal. E aí o que você levou para aquele espaço? O teu medo. E aí o que você cria? O medo. Qual é o segredo aqui? A aceitação do que você sente em harmonia com quem você é. Livre de um significado, se aquilo é bom ou ruim. Tire o significado. É. O que é isso? É. O que eu sinto? Desconforto. Por quê? Que pensamentos eu tenho sobre mim que isso daqui me gera um desconforto? Fulano, não gosto de ficar do lado do fulano porque ele me maltrata, porque ele fala muita coisa negativa. Me dá um negócio. O que esse negócio está te dizendo? Que você não aceita o fulano e que você não aceita a si mesmo, que você tenta se manter completamente positivo. E aí quando te vem a vontade de falar uma coisa negativa, você se culpa, você se reprime. Olha, você está conseguindo compreender o que nós acessamos aqui agora? Teu problema não é o outro falar as coisas negativas. É o teu julgamento sobre falar as coisas negativas. As coisas que ele fala, quem está julgando ser negativa são você. Senhora, Deus, a libertação, né? E aí você pode entrar em contato com cada um dos desconfortos, que você não precisa nomeá-los de outra maneira. Senti-los. E aí você vai ser informado. Nesse espaço, no acesso, você passa a receber o campo da informação que aquilo traz para você. E geralmente é uma não aceitação. Lembra que a harmonia é aceitação. Qualquer coisa que você sinta, você precisa aceitar que ela passa. A aceitação passa. Só que ela tá te trazendo uma informação. Aqui eu me vejo pequeno. Aqui eu me vejo com a baixa vibração. Aqui eu me vejo com uma mágoa. Aqui eu vejo com ódio. Aqui tá trazendo uma informação sobre as partes suas
que você está reprimindo, que você está escondendo, que você está buscando ainda se mascarar para parecer aceitável e amado pelos outros, porque você não está se aceitando como você é. Mas o todo te aceita. Com os teus pensamentos que você chama de negativos. Ele te ama. E o convite agora é para que você aprenda a se amar, mesmo que você fique pé da vida, mesmo que eu tô com raiva do fulano. Sinta raiva. Não vai baixar a sua vibração. Sinta o ódio. Sinta a tristeza. Sinta. É isso que te faz humano. Entre em contato com tudo que você excluiu de você para ser parecer para os outros. O quanto você tentou parecer uma imagem que tem que sustentar que eu não posso falar coisa negativa, que eu não posso comer tal coisa porque baixa. Olha o tanto de regra. Pelo amor de Deus. Olha o quanto você se pune e através da tua punição você quer que o outro também se puna. Porque aí, se eu sou o alecrim dourado e agora eu não faço mais fofoca, eu não fico mais perto de quem faz fofoca. Você bota você numa prisão e você bota o outro. E você exclui quanto de si para não conversar com quem não faz fofoca. Sendo que a única questão é não ter julgamento sobre a fofoca. Aceitar. Pode ter um dia que você faça. Pode ter dias que você não faça. E quem está do seu lado pode fazer ou pode não fazer. Sentiu a música dos anjos aí? Sentiu os anjos tocando no seu coração? Porque, ó, é isso. Então agora, entra em contato no teu acesso. Faz os teus 40, 20, não sei quanto tempo você está fazendo na tua prática. E olhe para cada uma. Faça uma listinha num caderninho. Quais as coisas que você disse para si mesma que não são espirituais? O que é que você olha que comer isso, fazer isso, beber a cervejinha, passear no final de semana, fazer a fofoca, notícia negativa? Lista todas elas. Olha o peso que é para você tentar ser alguém diferente. E olha a liberdade. Isso não significa que a gente não evolua, não é a palavra, tá? Isso significa que a gente vai se permitir entrar em contato cada vez mais de ser o ser sem forma, de ser e expressar o amor na forma. A partir de agora, a gente vai começar o ponto de criação. A criação através do reconhecimento da unicidade, sem o julgamento. Através da aceitação e aprender a fazer a leitura do que sentimos com uma informação. Ele está trazendo uma informação de onde está tendo um ruído da tua relação com a vida, onde está em desarmonia. Para que você possa aceitar e entrar em harmonia. É isso. Espero de todo o coração ter contribuído para você nesse dia. Faça a tua prática, lembrando que não substitui a leitura. E é isso, Senhora Deusa.